Olá, alunos. Eu sou o professor Lenilson. Nessa videoaula, nós vamos estudar o plano cartesiano e distância entre dois pontos. Essa aula marca a primeira aula de geometria analítica. O que é coordenada cartesiana? É o conjunto de pontos que pertence ao plano cartesiano. Quando você falar em plano, você pensa sempre em duas dimensões, né? A base e a altura, comprimento e largura. E aqui, né, nós temos aqui os dois eixos cartesianos do plano cartesiano. O eixo x, chamado de eixo das abscissas, e o eixo y, chamado de eixo das ordenadas. Temos aqui também um ponto. Esse ponto ele tem um endereço. O endereço dele é sempre x e y nessa ordem. O x representando aqui o eixo das abscissas e o y o eixo das ordenadas. O que é par ordenado? É o conjunto constituído sempre de dois elementos e nesta ordem, nunca mude a ordem. Primeiramente x e depois y. Isso aqui se encontra no ponto, né? O par ordenado é o endereço do ponto. Então, o x para o eixo das abscissas e o y para o eixo das ordenadas. Se um ponto, né, por exemplo, ele tivesse sobre o eixo x aqui, sobre o eixo y, nesse lugar aqui, o endereço dele teria com x no valor de zero. Então, seria um valor aqui, por exemplo, 0, 1, 2, 3, seria 3 e 0. Se o ponto estivesse aqui, sobre o eixo x, seria o valor do x, 3 e 0. Como o ponto aqui foi colocado nessa parte aqui no plano cartesiano, então o endereço dele aqui é x e y. Se eu contasse, né, como uma unidade, mais uma vez, ó, 0, 1, 2, 3, o meu x vale 3 e o meu y também valeria 3. Então, não mude a ordem de um ponto. Primeiramente, sempre x e depois sempre y. Vamos ver agora alguns exemplos. Ponto P1, 4 e 2. Se você olhar no ponto P1, o endereço de x dele é 4 e o y é 2. O P2, 1 e 6. P2 está aqui. Eu venho aqui embaixo, vejo que é 1 e o y vale 6. O ponto P3, menos 3 e 1. P3 está aqui, menos 3 para x e 1 para y. O ponto P4, 3 e menos 2. P4 está aqui embaixo, ó, o x dele é 3 e o y menos 2. Se você quiser um ponto bem em cima do lugar onde o eixo x, né, corta o eixo y, esse ponto aqui seria o 0, 0, também chamado de origem. Se o ponto, né, estivesse, por exemplo, aqui, ó, em cima do 2, o x valeria 2 e o y 0. Se o ponto estivesse aqui, em cima do menos 3, onde eu estou com o mouse neste momento, nesse lugar aqui, o x vale menos 3, o y é 0. Qualquer ponto em cima do eixo x, você vai colocar o valor do x e o y é 0. Agora, se o ponto estiver sobre o eixo y, por exemplo, aqui onde estou com o mouse, nesse lugarzinho aqui, o x aqui é 0 e o y é 1. Aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui, o x aqui é 0 e o y é 5. Se tivesse aqui embaixo, o x aqui é 0 e o y menos 2. Qualquer ponto em cima, né, sobre o eixo y, o x é sempre 0 e o y vai tomar o valor de quem estiver ali. Agora, o plano cartesiano ele pode ser dividido em quadrantes. Tá? A região aqui, ó, a nossa direita, a parte superior, acima do eixo x, a parte superior aqui direita, é chamada de primeiro quadrante. Aqui eu tenho o ponto P1. Nesse ponto P1, o x dele é positivo e o y também é positivo. Tá? No ponto P2, P2 está à esquerda do eixo y. À esquerda do eixo y, que na parte superior, eu tenho o segundo quadrante. Temos aqui um x negativo e um y positivo. Na parte inferior à esquerda, eu tenho o terceiro quadrante, né? Essa região é chamada de terceiro quadrante. O x aqui, ele é negativo e o y também é negativo. Aqui é um exemplo de ponto P4. Ele está na região aqui abaixo do eixo x e à direita do eixo y. Nessa região, o x é sempre positivo, né? E o y é sempre negativo. Temos também duas linhas que eu gostaria de chamar a sua atenção. Uma linha que corta o eixo x e y sobre a origem, passando nas coordenadas 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4. Ele divide, né, o primeiro quadrante em duas regiões de mesmo ângulo. Né? O ângulo aqui é 90 graus. Quando você coloca essa linha aqui, ele divide aqui em um ângulo de 45 mais um de 45. A mesma coisa aqui no terceiro quadrante. Você tem aqui o x no valor de menos 1 e o y no valor de 1. Aqui embaixo, ó, mais aqui embaixo, o x no valor de menos 2 e o y também menos 2, e assim por diante. Essa linha é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares.
o x é sempre igual ao y. Então, aqui, ó, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6. São os endereços de cada ponto. Aqui embaixo, ó, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos 3, menos 4, menos 4. Então, se alguma questão tratar para vocês chamar do nome de a reta da bissetriz dos quadrantes ímpares, é uma reta que você vai formar ela da seguinte forma, ó, x é igual a y. Se você quiser isolar, né, todos no mesmo lado, você passa o x aqui para junto do y, ou o y junto do x, você vai ter x menos y igual a zero. Uma outra reta também que eu quero chamar a sua atenção, que faz parte do nosso estudo de geometria analítica, é a bissetriz dos quadrantes pares. É essa reta que passa sobre o segundo quadrante e o quarto quadrante. Se você observar bem aqui, nesse ponto aqui, o x é menos 1 e o y é 1. Nesse ponto aqui, o x é menos 2 e o y é 2. Você vai observar que o x e y terão os mesmos valores absolutos, né? Porém, sinais sempre invertidos. Se eu olhar aqui no quarto quadrante, o x é 1 e o y é menos 1. Aqui, o x é 2 e o y é menos 2. Os valores são sempre idênticos, mas sempre de sinais trocados. Essa bissetriz é chamada de bissetriz dos quadrantes pares. E o que é bissetriz mesmo? É uma reta que corta o ângulo ao meio, né? Então, se o eixo x e o eixo y formam entre si um ângulo de 90 graus, né? Ou melhor, 4 ângulos de 90 graus, então essa reta vai cortar em cada quadrante, vai dividir esse quadrante em ângulo de 45 graus. Então, ele está cortando o ângulo pela metade, então ela é uma bissetriz. Se você quiser aqui isolar, né, uma dessas variáveis, ao passar aqui esse y para a esquerda, você teria x mais y igual a zero. Então, a gente pode encontrar de duas formas essas duas retas. A bissetriz dos quadrantes pares, x é igual a menos y ou x mais y igual a zero. E a dos ímpares, x é igual a y ou x menos y igual a zero. Agora, uma observação que nós já até falamos, mas gostaríamos de ressaltar. O ponto P1, se ele pertencer ao primeiro quadrante, x e y são positivos. Um ponto P2, um exemplo de um ponto P2 que pertence ao segundo quadrante. No segundo quadrante, o x ele é negativo e o y é positivo. Um ponto P3, que pertença, né, ao terceiro quadrante, tanto o x quanto o y são negativos. Um ponto P4, que pertença ao quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Um ponto P5, que fica, né, sobre o eixo x, você vai ter ali valor de x, qualquer valor onde esteja o ponto, né, o y vai ser zero. Um ponto P6, que pertença, né, agora ao eixo y, o x vai ser zero e vai ter o valor do y. Agora, se um ponto P7 que pertença à interseção do eixo x com o eixo y, ou seja, que fica sobre a origem, então o endereço dele será sempre o ponto 0, 0. Agora você vai resolver esses exercícios aqui, né? Construir um plano cartesiano, localize esses pontos dados, une esses pontos e determine a área e o perímetro dessa figura. Então você vai, eu já coloquei para você aqui, né, os pontos, né, o plano cartesiano, cada um deles, né? Você vai apenas endereçar cada um dos pontos e vai unir esses pontos. Você vai calcular a área e o perímetro desses pontos, tá? Fica como atividade, você pausa o vídeo aí e resolva esse exercício. Agora, distância entre dois pontos no plano cartesiano. Bem, temos aqui um ponto, ou melhor, dois pontos, o ponto P1 de endereço x1 e y1, o ponto P2 de endereço x2 e y2. A distância de P1 até P2 é essa reta D aqui, essa semi-reta D, esse segmento de reta, né? D. Para a gente poder calcular essa distância, você vai fechar o triângulo, né, ligando aqui esse ponto P1, com essa linha tracejada que liga P2 ao eixo X. Vai da mesma forma, né, ligar esse ponto aqui com o P2. Você vai ter um triângulo. Esse triângulo aqui ele é garantido ser um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, eu posso usar a equação de Pitágoras, o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo, que no caso aqui é representado pela letra D. E os catetos, né? Tem o primeiro cateto aqui formado pelo eixo Y e esse cateto aqui pelo eixo X.
Se eu quiser calcular a distância de x1 até x2, basta eu fazer x2 menos x1. Um exemplo para você entender melhor. Vamos chamar aqui de 1, 2, 3, 4, 5. Do 1 até o 5, essa distância aqui seria 4. Volte que conte, né, cada espaço. 1, 2, 3, 4. A distância aqui seria 4. E a distância daqui até aqui, né? 1, 2. Então, você teria um cateto valendo 4 e o outro cateto valendo 2. Calculando isso aqui, né, a distância ao quadrado é igual a x2 menos x1. Você ia diminuir esse menos esse para achar o eixo x. E aqui esse menos esse, ou y2 menos y1, para você achar o valor de y, elevado ao quadrado. Passe, né, esse quadrado para a direita, você vai ter uma raiz. Então, raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Vamos resolver agora alguns exemplos. Exemplo 1. Calcule a distância entre os pontos. O A, menos 2 e 3, e o B, menos 1, menos 1. Vamos lá, então, jogando a fórmula, substituindo. Quem é o x2? x2 é o menos 1. Quem é o x1? É o menos 2. Então, você vai ter o primeiro menos o segundo. Eu sou obrigado a colocar parênteses, que eu vou ter menos com menos. Agora, quem é o y2? É esse menos 1 aqui. Quem é o y1? É o 3. Vamos tirar esse parênteses aqui, ó. Menos 1. Menos com menos, vão dar mais. Então, menos 1 mais 2. Aqui eu tenho menos 1, que eu vou juntar com menos 3. Se eu devo 1 e devo 3, eu vou dever 4. Agora aqui, menos 1 com mais 2. Quem deve 1 e tem 2, paga a dívida e ainda sobra 1. Agora vamos fazer as potências. Menos 4, eu repeti. 1 ao quadrado é 1, e menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, e eu vou ter então 16. 1 mais 16, eu tenho 17. Esse quadrado passa para a direita virando raiz. Letra B. A, 5 menos 3, e o B, 0 e 9. A gente vai jogar a fórmula. D ao quadrado é igual a x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. É o famoso teorema de Pitágoras. Vamos substituir. Quem é o x2? É 0. Quem é o x1? É 5. Quem é o y2? É o 9. Quem é o y1? É o menos 3. Aqui, tome cuidado que eu tive que colocar parênteses, porque o primeiro menos vem da fórmula e o segundo menos vem aqui do menos 3. Então, primeiramente, eu tenho que fazer menos com menos, né? Menos vezes menos. Vou aplicar uma distributiva de sinal. 0 menos 5 vão dar menos 5. Menos com menos vão dar mais. 9 mais 3 vão dar 12. Menos 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, menos vezes menos dá mais, 5 vezes 5, 25. 12 vezes 12, 144. 25 mais 144, eu vou ter 169. A distância ao quadrado é igual a 169. Você vai tirar a raiz ou pensar qual número que é ao quadrado vão dar 169. Tem que ser o 13, né? Então, D igual a 13. Uma coisa que eu posso afirmar para você é que essa distância nunca pode ser negativa, tá? E o que é o M? É a unidade de medida. Se a gente estiver trabalhando com metros, seria 13 metros. Como não tem aqui a unidade definida, eu ponho unidade de medida. Exemplo 2. A distância entre dois pontos, A e B, localizados sobre o eixo das abscissas, é 10. Então, ele está afirmando que a distância é 10. Sabendo que a abscissa de A é menos 7, ou seja, o x do A é menos 7, calcule a abscissa de B. Então, ele afirmou que a distância entre dois pontos, A e B, localizados sobre o eixo das abscissas. Então, esses pontos, né, estão sobre o eixo x, essa distância é 10. Então, um exemplo de um ponto que está sobre o eixo das abscissas. Por exemplo, 1 e 0. Então, está sobre o ponto 1 e o y vale 0. Nesse lugar, o y sempre vale 0. Tá aí um exemplo para você ver no plano cartesiano. Isso aqui é só um exemplo, tá? 1 e 0. Se tivesse aqui, seria menos 1 e 0. Se tivesse aqui, seria menos 2 e 0. Se tivesse aqui, seria 2 e 0. E assim por diante. Como nós não sabemos, né, quem é o ponto B, vamos colocar x e 0. Mas para o x, né, de A, ele disse que é menos 7. Tá? Ou melhor, o x de A é 7. Então, esse ponto seria, né? A gente vai colocar ele agora aqui. Seria 7 e 0. Então, o ponto A, 7 e 0. O ponto B eu não sei quem é. Então, o x eu vou chamar de B e o y eu vou chamar de 0. Vamos jogar a fórmula, né, do teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual a x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Substituindo, a distância, ele disse que é 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado. x2, quem é o x do 2? x2 eu vou colocar
Se eu coloquei x2 como 7, eu posso colocar aqui 7 menos x1, 7 menos b. Poderia também fazer b, né, b menos 7. Fique à vontade para você usar a ordem aqui de x2 menos x1 ou x1 menos 2. Pensa o seguinte, né? Se a distância de A até B é x, de B até A também é x também. Então, se eu mudar a ordem, não tem nenhum problema. Então, aqui, se eu fizer b menos 7, é a mesma coisa que eu fazer 7 menos b. 7 menos b elevado ao quadrado, mais. Agora, o y2 menos y1. Então, 0 menos 0. 0 menos 0, isso aqui vai ser anulado, né? 10 ao quadrado vai ser 100. 7 menos b ao quadrado, eu vou ter que aplicar aqui uma distributiva, né? 7 menos b multiplicada com 7 menos b, ou então fazer um produto notável. Se eu fizer um produto notável, é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 7, 14, 14 vezes b, 14b, sinal negativo, mais o quadrado do segundo. O quadrado de b é b ao quadrado. E aqui eu coloquei como zero, sendo o resultado desse parênteses aqui. Vamos anular esse zero e vamos igualar isso aqui a zero, né? Então, é só passar o 100 para a direita. Então, ele vem negativo, o 49 está positivo, 14b negativo e o b ao quadrado também, conforme ele está positivo. Aqui eu vou juntar esse 100 negativo com 49, vou ter menos 51. Então, quem tem 49 e deve 100 vai pagar 49 e vai ficar devendo 51. Estou vendo que isso aqui é uma equação do segundo grau. Eu vou colocar em ordem, né? Colocar o A primeiro, o B em segundo e o C em terceiro. Fazendo isso, eu vou ter, então, b ao quadrado menos 14b menos 51. Repare que eu não mudei sinal de ninguém, porque ambos, né, todos os três elementos estavam à direita da igualdade e mantiveram-se à direita. O zero continua aqui à esquerda. Se eu quiser agora colocar igualar a zero, zero à esquerda ou à direita, tanto faz, então isso é permanecer b ao quadrado menos 14b menos 51. Aqui o A, né, o coeficiente A dessa equação do segundo grau é 1, o B é menos 14 e o C é menos 51. Posso, então, agora resolver uma fórmula de Bhaskara para ficar mais fácil de eu encontrar quem é esse B. Então, B ao quadrado menos 4AC, B ao quadrado menos 14 ao quadrado, menos 4A. O A é 1 e o C é menos 51. Menos 14 vezes menos 14 vão dar 196. Menos 4 multiplicado com menos 51, que 4 vezes não é 4. Menos vezes é mais. 4 vezes 51 dá 204. Se eu somar 204 com 196, eu vou ter 400. A segunda parte da fórmula de Bhaskara é B, né? A gente coloca x, mas só que como eu estou resolvendo uma equação que tem B, eu vou colocar B igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Menos com menos vão dar mais 14, mais ou menos a raiz de 400. É 20, 2 vezes 1, 2. Vou somar agora, né? B mais esse 14 mais 20 vão dar 34. 34 dividido por 2 vão dar 17. E vou diminuir. 14 menos 20. 14 menos 20 dá menos 6. Menos 6 por 2 dão 3. Então, B1 e B2, 17 e menos 3. Então, eu posso agora montar as minhas possibilidades de ponto B. Então, o ponto B, no lugar aqui do x, pode ser 17 e 0. Tá? 17 e 0, foi o que eu coloquei, 17 e 0. Ou então, pode ser menos 3 e 0. Voltando aqui, né? Menos 3 e 0. Então, você tem duas opções. Esse ponto B ele pode estar, né, à direita do eixo y, né, aqui à direita do eixo y, depois do A aqui, né, ou então à esquerda aqui no menos 3. Então, você teria duas opções para calcular, né, esse ponto que tem distância 10, né, e a abscissa do A valendo 7. Agora, você vai resolver os exercícios. Né? Primeiramente, calcular a distância entre os pontos dados. Né? Na questão 1, 2, 3, 4. Pause o vídeo, faça. Depois, a questão 5, calcular mais uma distância. Questão 6, outra distância. Questão 7, calcular o perímetro em centímetro do triângulo. Para você calcular o perímetro, o que é perímetro? É a soma dos lados, a soma das medidas. Então, você vai ter que calcular a distância de A até B, vai dar um lado. De A até C, vai dar outro lado. E depois, de B até C, vai dar o terceiro lado. Depois que você tiver essas três distâncias, você vai apenas somar essas distâncias. E assim, você estará calculando o perímetro desse triângulo aqui. Ok? Bem, terminamos assim nossa aula.
Fique com Deus e até a próxima.